Minha gente querida, boa noite, muita paz nesse novo ano. Tenhamos muita alegria no coração, muita vontade de fazer o bem, de transformar esse mundo para melhor. E assim nós começamos as nossas leituras com a frase de Meimei, do livro Canteiro de Ideias, psicografado por Chico Xavier. Observe o ponto nevrálgico de sua vida, quando o sofrimento surge como efeito de prova, e compadeça-se dos outros, para que os outros compadeçam-se de você. Porque todos nós precisamos uns dos outros, e na medida em que nos compadecemos, que nos mobilizamos em relação aos nossos irmãos, eles também se mobilizarão para nos ajudar também. E assim vamos para o livro dos Espíritos. A gente aqui está falando de flagelos, dentro do capítulo da Lei de Destruição. Kardec perguntou se os flagelos também não são provas morais para o homem, pois o colocam na luta contra as mais aflitivas necessidades. Sim, os flagelos são provas que dão aos homens ocasião de exercitar sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação diante da vontade de Deus, e que oferece ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo, quando o egoísmo não o domina. Pois é, a humanidade está sempre às voltas com pequenos ou grandes flagelos, e isso a gente vê quando mobiliza, quando as pessoas se voltam umas para as outras para se ajudarem, para darem o melhor de si, para, por pouco que tenha, poder dividir com seu próximo. E isso é essa prova que ele fala aqui, do homem, das pessoas, né, se demonstrarem melhores, demonstrarem seus verdadeiros sentimentos. Muitas vezes, ou algumas vezes pelo menos, alguns são mais egoístas e não se mobilizam, não agem em favor do próximo. E isso já demonstra a sua índole, que ele precisa melhorar, que todos vamos melhorar, mas que está na hora de começar a pensar mais nos outros do que em si mesmo. E passamos então para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, porque hoje é sábado, né? E a gente lê o Evangelho aos sábados e aos domingos. E aqui a gente está falando sobre as preces espíritas e a prece pelos obsidiados. E Kardec faz uma explicação sobre a obsessão. Quase sempre a obsessão exprime vingança, que um espírito tira e que com frequência se radica nas relações que o obsidiado manteve com ele em existências precedentes. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado se acha como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que importa desembaraçá-lo. Ora,
um fluido mau não pode ser diminuído por outro fluido mau. Mediante a ação idêntica à do médium curador, nos casos de enfermidade, é preciso eliminar o fluido mau com o auxílio de um fluido melhor, que produz, de certo modo, o efeito de um reativo. Essa ação mecânica, que não basta, é necessário, sobretudo, que ele atue sobre o ser inteligente, que importa se possa falar com autoridade, que só existe onde há superioridade moral. Quanto maior for essa autoridade moral, tanto maior será igualmente a sua autoridade. E não é tudo. Para garantir a libertação, é preciso induzir o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios, fazer que nele despontem o arrependimento e o desejo do bem por meio de instruções habilmente administradas, em evocações particulares, objetivando a sua educação moral. Então pode-se lograr a dupla satisfação de libertar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. A tarefa se apresenta mais fácil quando o obsidiado, compreendendo sua situação, presta o concurso da sua vontade e da sua prece. O mesmo não se dá quando, seduzido pelo espírito embusteiro, ele se ilude no tocante às qualidades daquele que o domina e se compraz no erro em que este último o lança, visto que então, longe de secundar, repele toda assistência. É o caso da fascinação infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar de quem haja de atuar sobre o espírito obsessor. Então, nós temos vários tipos de obsessão, umas bem mais graves que outras, que temos a prece sempre como nosso melhor meio de auxiliar, e a nossa ação, a nossa evolução também cumpre seu papel aí para nos dar mais força, nos dar mais autoridade moral sobre aqueles com quem vamos conversar, com quem vamos agir. Porque se nós não temos uma conduta correta, é fácil eles nos colocarem em xeque, né? É isso. Vamos então terminar as nossas leituras com uma trovinha do livro Trovas do Mais Além, psicografado por Chico Xavier, e a de hoje é de Lucano Reis. Quem espera, desespera, diz um rifão popular. No entanto, triste daquele que não consegue esperar. E a prece que nós fazemos hoje é exatamente pelos obsidiados, aqueles que estão sob influência negativa, aqueles que nós vemos precisando do nosso auxílio espiritual. Deus onipotente, digne-se de me dar poder para libertar esse amigo da influência do espírito que o obsidia. Se é de seu desígnio colocar termo a essa prova, conceda-me a graça de falar com autoridade a esse espírito. Bons espíritos que me assistem e seu anjo guardião desse nosso irmão, ajuda-me a livrá-lo do fluido impuro em que ele se acha envolvido. Em nome de Deus onipotente,
suplico a esse espírito mau, esse espírito ignorante que o atormenta, que se retire. E assim, pensando em todos os nossos irmãos que podem estar sob influência negativa, pedimos, Senhor, a sua intervenção, a intervenção dos bons espíritos, para que faça o pensar em todas as lições cristãs, toda a ação de Jesus nesta terra, para que ele possa se dar conta da situação em que se encontra. Pedimos, Senhor, que os bons espíritos consigam intervir junto ao irmão ignorante, que se compraz ainda no mal, que ele possa ter a certeza de que só o amor vai livrá-lo dessa situação, que ele sabe que está sofrendo porque não consegue se desvencilhar da situação, não consegue se afastar por causa de seus sentimentos negativos, por causa da sua dificuldade em entender que só o perdão, só através do perdão, ele vai conseguir se libertar de tanto sofrimento, de tanta amargura, porque o ódio, a vingança, só nos fazem sofrer, só nos fazem amargar cada vez mais. Essa estação de trevas, de domínio de outros espíritos sobre nós. Que o amor, essa luz poderosa, esse fluido que nos liberta a alma, está ao nosso alcance. Basta que o nosso coração diga que quer sair da situação, que a nossa mente se esforce para deixar que Deus determine as nossas provas, as nossas expiações, que nós não somos juízes de ninguém, que aquele que nos fez mal também merece o perdão, também merece o nosso afastamento e a nossa libertação. Te agradecemos, Senhor, por essa luz que desce sobre cada um de nós, que entra no nosso coração, na nossa mente, que nos envolve e nos eleva e nos liberta de todo o mal. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Abençoa-nos a todos. Que assim seja.